Leila banca Abel no Palmeiras mais uma vez. Palmeiras com proposta por 3 crias da academia. Inacreditável, Enciso define destino e Palmeiras fica a ver navios. Veiga brilha no México e começa a fazer falta no Verdão. Fala família Palmeiras 90 mais, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem muita informação e com aquela energia positiva. Eu sei, o momento do Palmeiras não é dos melhores, mas a gente não pode baixar a nossa energia, né? E eu quero começar pedindo para você se inscrever e falar que hoje vai ter mural de comentários. Se você quiser que o seu comentário seja lido aqui, basta você virar membro. Por menos de R$ 5 você me ajuda a continuar com esse trabalho independente. Amanhã 2 vídeos. Família, começar falando da preparação do Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño. Preparação essa que começou a 1000 por hora, tá? O Abel sentiu o golpe. Nós já vamos falar da Leila, vamos falar de mercado da bola também. Mas é necessário a gente frisar. O Abel Ferreira sentiu o golpe referente às últimas partidas, né? Um pouco teimoso ali, não quis mudar algumas coisas. Eu continuo com a opinião de que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, mas também continuo com a opinião de que o Palmeiras não tá jogando nada nesses últimos jogos. É necessário de fato um puxãozinho de orelha, é necessário mudar. Vamos falar bastante da base hoje também, mas enfim. Existe uma dúvida que tá permeando todo o universo palmeirense, que é a seguinte: Andreas Pereira é o jogador que não estará presente nessa partida contra o Cerro, certo? Quem ocupa essa posição? O time foi testado com Evangelista, Emiliano Martinez, Felipe Anderson e o Luiz Pacheco tá correndo por fora. Quem virá e ocupará essa posição de titular no Palmeiras? Eu quero a sua opinião. Para mim, eu entraria com o Luiz Pacheco para dar essa mobilidade, essa velocidade na marcação, porque ele sabe marcar e sabe jogar. Eu seria ousado com esse time, já vamos falar disso logo menos, tá bom? E além de tudo isso, né, independente dos resultados que aconteceram e tal, a Leila Pereira bancou o Abel Ferreira como treinador do Palmeiras nessa temporada até o final dela, tá? E foi hoje numa entrevista que ela foi, inclusive num post também, né, que ela foi assim, incisiva, tá? É o treinador do Palmeiras enquanto ela for presidente. Então, não tem como a gente querer mudança agora. O Palmeiras não vai fazer essas mudanças, tá? Eu acho que se o Abel chegar no final dessa temporada sem títulos, pode ser bom para ele e para o Palmeiras uma saída. A pergunta que fica é: quem teria a capacidade de ser o treinador desse time do Palmeiras? Eu quero sua opinião nos comentários, sim senhor. Vocês são a comunidade mais maravilhosa que eu poderia pedir. A gente passa de 40.200 inscritos e cada vez mais eu vejo comentários inteligentes, gente do bem falando sobre informações que domina, a gente percebe nos comentários, né? E é por isso que eu quero que cada vez mais vocês comentem. Família, vamos lá. É um fato, tá? Não é uma opinião, é um fato que o Palmeiras gastou muita grana nos últimos anos com a contratação de jogadores, né? E a gente vai entrar no nosso mercado da bola. Entretanto, eu tenho sentido o Palmeiras muito sofrível, né? Quando o assunto é transferência. Foi uma novela para contratar o Andreas, foi uma novela para contratar o John Arias, foi uma novela para contratar o Marlon Freitas. Então assim, o Palmeiras acabou de deixar um navio gigantesco, um cruzeiro enorme, passar diante dos teus olhos e você, no caso ali, tá perdido numa ilha deserta, né? O Palmeiras nem gritou, nem pediu ajuda, nada, zero, tá? Julio Enciso fecha com o Ipswich Town da Inglaterra, clube da Premier League. O Palmeiras deixou passar uma oportunidade que vai cobrar caro, tá? O futebol não é para amadores. Um jogador do perfil do Julio Enciso encaixa nesse time do Palmeiras. Eu sei, o Palmeiras está evitando vender seus principais jogadores e por isso, obviamente, não está capitalizando como deveria. Mas, gente, desculpa. Julio Enciso por 26 milhões de libras ou 30 milhões de euros no Ipswich Town aconteceu. E o Palmeiras deixou essa oportunidade passar diante dos seus olhos. Havia a oportunidade do Palmeiras contatar o Estrasburgo, né, o Blue Cup, que é o grupo que controla o Chelsea, antes do Ipswich Town. Não ia chegar nos 30 milhões de euros, beleza, mas se tivesse contatado antes, a negociação teria acontecido antes. O cara já vestiu camisa do Palmeiras, é amigo pessoal de jogadores do elenco,
já falou que gostaria um dia de vestir a camisa do Palmeiras, e aí o Verdão vê tudo isso acontecer e não tem a moral de dar uma ligada pro cara, de pegar o telefone e chamar e falar: Julio, eu tenho um projeto pra você aqui no Brasil, vem porque você vai ser feliz, o teu nível de futebol vai crescer. Nada, deixou o cara assinar. E agora, poucas opções restam pro Palmeiras nesse mercado da bola. Mas Henrique, por que você tá falando tanto de mercado, gente? Lembra o que eu sempre falo aqui? As negociações que vão acontecer daqui a 1, 2, 3, 5 meses, elas começam antes, né? E o Palmeiras tem a oportunidade de tentar contratar ainda o Ezequiel Barco, o jogador que vestiria a camisa e jogaria, é ponta esquerda, a gente põe o Arias na direita. O Alan vai ser vendido ano que vem, ele vai ser vendido, é uma certeza. Já vamos pensar na reposição, já vamos reforçar o elenco. Não comprou ninguém até agora. Comprou o Barbosa ali, pagou 30 milhões de reais. Tá na hora. Acorda, Anderson Barros, acorda, diretoria. Nós estamos deixando oportunidades de ouro passar. O Palmeiras não comprou o Santiago Sousa, não comprou o Colídio, o Vasco levou. O Palmeiras não conseguiu fechar com o Gerson, o Cruzeiro levou ainda bem, né? O Palmeiras não trouxe o Danilo. Tá na hora. Eu sei que o elenco tá grande, mas ouçam o que eu tô falando. No ano que vem, vai ser tarde, porque o Palmeiras vai vender 1, 2 ou 3 jogadores. E aí? Quem vai contratar? Até o cara se ambientar, vai ser um parto. Palmeiras tá perdendo uma oportunidade de ouro, tá? E o Ezequiel Barco encaixa com a camisa do Palmeiras perfeitamente. Bom, seguindo o nosso giro de notícias, o Palmeiras prepara-se, né, para receber uma proposta do Shakhtar Donetsk por Luiz Pacheco. Engraçado, falamos dele essa semana, né, passada. Luiz Pacheco é um jogador que tem a cara do Palmeiras. O Palmeiras não está sabendo aproveitar. Depois vai vender o jogador por um valor bem abaixo de mercado e vai ter que contratar alguém pelo dobro do valor. O moleque é bom de bola, ele está sendo sondado pelo PSG e pelo Shakhtar Donetsk. Gente, o Palmeiras vendeu o Kevin pro Shakhtar Donetsk sem ter aproveitado o potencial do garoto. Agora o garoto dobrou de valor, ele sai do Shakhtar Donetsk pro Fulham da Inglaterra pelo dobro do valor que eles pagaram. Não sejamos amadores. Vamos dar uma oportunidade para essa meninada jogar, Abel, tá na hora. Tá na hora. Se o Marlon Freitas não tá num momento legal, se o André só tá tocando de lado, experimenta o Coutinho, experimenta o Pacheco, experimenta o Eric Belé, dá uma oportunidade pro Heitor, pro Miguel Bilong. Tá na hora. Acorda, tá na hora. Palmeiras vai acabar vendendo o Luiz Pacheco por um valor assim, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros. Merreca. Se o moleque jogar 1, 2 temporadas, a gente vende ele por mais de 100 milhões. Ouve o que eu tô falando. Palmeiras vendeu o Vitor Reis, ele tinha jogado 6 meses aqui. Vendeu por um valor absurdo. Tá na hora de abrir os olhos. Além da situação do Luiz Pacheco, há também a perspectiva de saída do goleiro Kaique França, que hoje é o terceiro goleiro, né? Palmeiras repatriou ele estava emprestado no Portugal, se não me falha a memória, no Alverca, né? Enfim, jogou muita bola lá. E aí agora o Sporting tá acenando com uma possibilidade. Não sabemos valores, tá? Mas o jogador com certeza vai querer vestir as cores do Sporting, jogar em Portugal, menos pressão. Faz muito sentido, né? Que o jogador tope esse caminho. E lá vai o Palmeiras pagar para contratar um goleiro reserva de novo. Espero que seja um bom negócio, pelo menos. Além dessas duas crias, né, tem negociação pelo Vitor Gabriel, que tem feito um gol atrás do outro na base e é um jogador fundamental para o time sub-20. Será que não cabe no Palmeiras? Não sabemos. Ele deve ser negociado, tem clubes europeus na cola do Palmeiras tentando a contratação do jogador e o Palmeiras vai ser obrigado a fazer alguma movimentação. E por fim, falando em saída ainda, né? Eduardo Conceição. Eduardo Conceição interessa ao PSG e agora o Liverpool consultou. Há possibilidade real e grande do Palmeiras acabar vendendo o Eduardo Conceição ainda nessa janela, tá? Para entregá-lo apenas com 18 anos, né? Ele teria pelo menos 1 ou 2 anos aqui de temporada no Brasil, né? De Liga Brasileira. Mas, velho, estamos no escuro. O Palmeiras ainda não definiu as bases da negociação. E aí, junto disso, tá acontecendo um fenômeno muito engraçado no México, né? O Rafael Veiga se adaptou, tá? Na última partida, o América do México meteu 3-0, um gol do Veiga e 2 assistências. O Rafael Veiga ocupou o seu lugar no time titular do América do México e, mais importante que tudo isso, está se tornando protagonista. Aí é aquele negócio, né? O cara chegou com números mais modestos, não estava conseguindo desenvolver tanto o futebol. Começou a jogar, deitou numa partida, deitou na outra, e ficou 3 partidas sem jogar, jogando mal. E agora voltou em alto nível todos os jogos.
A pergunta que fica é: Rafael Veiga e Rômulo, dois meio-campistas que o Palmeiras tem, entre aspas, emprestados, né? O Veiga tem opção de compra, se não me falha a memória. O Palmeiras precisa de meia, porque não tá conseguindo jogar, né? O Palmeiras não tá conseguindo ter aquele rompante na zaga adversária, né? Zagas fechadas com 5 nomes, né? Fica difícil ali de passar. E os meias do Palmeiras não estão conseguindo armar a partida. Faz sentido repatriar? E se faz sentido, por que não fazer alguma coisa rápido? Vamos esperar de fato a temporada acabar? Porque ó, hoje muita gente na imprensa tá falando, o Flamengo chegou e o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro. Muita gente na imprensa, calma, né? O jogo só acaba quando o juiz apita. Eu ainda tenho uma expectativa alta de que o Palmeiras leve pelo menos a Libertadores e ou o Brasileirão. Tenho uma expectativa alta. Mas a gente não pode ser amador como fomos no ano passado. Tá na hora. Anderson Barros acordar para as negociações. Abel testar as crias da academia. É momento agora, é a hora. Bota. O Andrés Pereira não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo armar o jogo. Põe o Arias de 10. Tira o Arias da esquerda. Ah, mas quem que eu ponho na esquerda? Põe o Felipe Anderson, põe o Alan na esquerda e de repente Felipe Anderson na direita, põe o Riquelme Felipe. Testa novas possibilidades. Aproveita o Maurício, faz alguma coisa. Fato é, se o Palmeiras deixar a situação como está, vai ser complicado de conseguir ganhar algum título relevante esse ano. Eu tenho muita expectativa de que o Palmeiras consiga isso, mas tá na hora do chacoalhão, tá? Tá na hora do chacoalhão. E a partida contra o Cerro Porteño vai nos ditar, vai nos dizer o que será do Palmeiras nessa temporada. Eu tô muito ansioso, tá? Confesso pra vocês, o Palmeiras tem esse dom de me fazer sentir... cara, ao mesmo tempo que às vezes eu fico irritado, é aquela misto de esperança, aquela sensação positiva, e no fim das contas, o que importa mesmo, é óbvio, né? É que o clube, a instituição, saia melhor do que entrou. Sempre assim. Déficit que está sendo recuperado agora, então temos caixa, formação de jovens jogadores que vai gerar mais caixa ainda. Jogadores aqui validados e carimbados em Copa do Mundo. É isso que o Palmeiras precisa fazer. Continuar se tornando uma roda gigante ali, vamos chamar assim, né? Onde sempre o dinheiro entra e sai, entra e sai. Forma um jogador, o jogador cria aqui uma base aqui no Brasil, vende o jogador. Forma um jogador, vende o jogador. É assim. É nessa roda gigante que o Palmeiras vai literalmente conseguir arrecadar a grana que precisa para passar as próximas temporadas ileso. Família, vamos pro nosso mural de comentários? É o momento que mais conexão ali com vocês. Eu sempre tô muito feliz, nesse momento é um momento sempre muito alegre, né? Vamos ver o que vocês estão falando nos comentários. @Carlos Ribeiro, membro do canal. Um abraço pra você, Carlão. Bom dia, Henrique e família Palmeiras. Espero que minha mensagem seja lida, pois eu cheguei até aqui. Sempre, meu parceiro. Foi falado algumas vezes sobre ansiedade nesse canal, pois ela em estado funcional é super importante. Pois é onde temos a adrenalina como cortisol e noradrenalina para mantermos focados e com energia para toda a luta. Agora, quando ela se torna disfuncional, aí a coisa complica. Meu irmão, o que acaba acontecendo com a ansiedade, né? A ansiedade, ela, na verdade, ela não é saudável, né? A gente fala muito disso aqui. Não é legal ter ansiedade. Existem alguns sentimentos que parecem negativos, como o medo, né? O medo parece um sentimento muito negativo, né? Só que ele não é tão negativo assim, porque é o medo que te impede de fazer coisas absurdas, por exemplo, né? Se jogar de um prédio, por exemplo, isso é uma coisa absurda, não faça isso de maneira nenhuma. Você sente medo, você chega na ponta... Então é para preservar a vida. A ansiedade, ela te gera um falso controle, como se você tivesse realmente vendo um futuro problema ali, não? Só que o ponto é, esse problema, na maior parte das vezes, ele nunca chega, né? E como que a gente se livra da ansiedade? Hoje o padrão ouro da medicina é óbvio, né? É procurar um profissional que vai te receitar de repente uma medicação, se for o caso, mas a maior parte dos casos pode ser tratado com atividade física. Por isso que eu bato nessa tecla direto, tá? Consulte um profissional na área da saúde, um psicólogo num primeiro momento, né? Para ele entender se você precisa ir para um psiquiatra, claro. Mas faça os seus exames de rotina e veja se você pode iniciar uma atividade física. Faça sempre com acompanhamento profissional, mas faça. Não é tão difícil, tá? Iniciar uma caminhada, por exemplo, você só precisa, de fato, caminhar, né? Iniciar uma academia, de repente vai gerar um custo, não sei se você consegue. Mas se você conseguir, inicie. Eu faço a academia, a musculação, uma corridinha,
me faz muito bem, principalmente para esses momentos de mais pressão no dia a dia. Um abraço para você, Carlos. @FBergonzoni. Fala, Henrique, beleza? Não acho que seja a hora de trocar de técnico, não porque acho que ele mereça ficar, mas sim por não ver um nome que possa assumir e fazer as coisas acontecer. Na verdade, eu queria a sua opinião a respeito do Felipe Luiz. Você acha que ele seria uma boa opção para comandar a nossa equipe? Forte abraço e avante. Um abraço para você, Bergonzoni. Cara, eu acho que o Felipe Luiz seria uma boa opção, sim. Mas eu também concordo com você. Não acho que agora é o momento de mudar de treinador. A Leila não vai fazer isso e a gente tem que ter paciência. Se o time não ganhar, no final do ano, com certeza absoluta o Abel sai, né? E aí a gente vai ter que pensar nesse nome. Tem Cláudio Castro, tem Arthur Gomes, tem o próprio Renato Gaúcho, que, sei lá, é mais treineiro do que... é mais ex-atleta do que treinador, né? Mas, enfim, Felipe Luiz teria condições técnicas de ocupar, sim, essa função, tá bom? Vamos agora pro comentário do @Adinaldo. Abinaldo é parceiro do canal. Eu só tenho perguntas. Será que há um complô para derrubarem Abel? Porque quando uma equipe começa a não apresentar resultados positivos, o primeiro a cair é o treinador. Será que a equipe está perdendo gás? Está cansada e os resultados positivos não estão acontecendo? Existe algum racha no elenco? Salários altos, pagos em dia, superestrutura no clube, e é aceitável perder uma ou outra partida, mas a impressão que tô é que o Palmeiras tá quase que uma queda livre, né? Avante Palmeiras, vamos ganhar a Liberta e o Brasileirão. Um abraço pra você, Abinaldo. Cara, é isso. Salários altos, pagos em dia, uma estrutura perfeita, profissionais de alto gabarito, né? De excelente nível. Será que eles querem derrubar o treinador? Não sei. Eu acho que não. Não me parece isso quando eu analiso os jogos, né? Você olha na cara dos jogadores, não é que eles estão deixando de correr. A sensação que eu tenho é que eles estão correndo errado, né? Quando você vê o John Arias lá, cara, o John Arias é, no Brasileirão, o segundo jogador a recuperar mais bolas, né? Velho, para! Ele não é volante, ele não é zagueiro. Ele é um jogador de frente. Como que ele é o cara que mais recupera a bola no Palmeiras? Não faz sentido nenhum isso aí, né? Então um abraço pra você, meu parceiro. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? E aí um comentário do @André Silva. Boa noite, Henrique. Richard Rios sempre manifestou a vontade de jogar na Roma. Não houve acerto. Agora quem sabe o Napoli não é uma ponte para o seu time-alvo. Gabriel Jesus creio que jamais virá e Luiz Henrique acho que seja complicado. Troca por Alan não vale a pena. Foco num reforço cascudo e desenvolver os crias. Grande abraço. Um abraço pra você, Andrezão. Concordo em gênero, número e grau, tá? Com tudo que você falou, sem tirar nem pôr. Seria bom ter o Richard Rios de volta, né? Já pensou? Bom, não é o caso, né? @Jardel Santos. Bom, eu amo muito o Palmeiras, mesmo que ganhe ou perca. Eu ainda fico com a camisa. Só nós dois entender isso. É só nós dois entendermos isso, Palmeiras não venda mais. Quando você quiser falar só nós dois e entender isso, a gente vai apoiar o Verdão e deixar o like. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas vou tentar responder, tá? Eu acho que ele tá falando de um sentimento muito grande pelo Palmeiras, né? Ganhando ou perdendo. E que ele vê isso na gente também. Acho que é isso, né? É isso. Ganhando ou perdendo, eu sou Palmeiras, tá? E de coração mesmo. Por isso que a gente nunca vai chegar aqui com aquele ápice da raiva, sabe? Pra ficar transmitindo isso pra vocês. Não é a ideia. Então, família, eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Lembrar que amanhã teremos 2 vídeos, tá? Um vídeo por volta das 14 horas, talvez um pouco mais cedo, e um vídeo às 9 horas da noite. Quero deixar um abraço forte para cada um de vocês. Vamos manter firme aí a fé, né, fé não é a palavra para falar do Palmeiras. Vamos manter firme a esperança na classificação na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e a fé sempre em Deus, né? Fé elevada em Deus aí, e vai correr atrás dessa ansiedade aí, pô. Se você tá me ouvindo até agora, esquece esse negócio de ansiedade. Vai fazer exercício físico, vai fazer sua consulta com um profissional, um médico, faz teus exames e vai pra cima que você vai se livrar disso aí. Mais uma vez um forte abraço, tamo junto, avante palestra, o líder segue verde, pelo menos por enquanto. Fui!